apitar a final da Taça de Portugal, que é repórteres da RTP agora a estar junto das claques do Porto, numa altura em que vemos já a equipa do Porto: Vítor Bahia, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, secretário Derlei, Manis, Pedro Mendes, Ricardo Fernandes, Bruno Moraes, Evaldo da equipa B e Tiago no 11 inicial, o primeiro 11 do Porto a estrear-se no Estádio do Dragão e desde logo naqueles... Com muitas limitações, mas acredito que depois de uma festa bonita e um dia mágico para o portismo, acho que temos que fazer um bom jogo. Também uma oportunidade para alguns adeptos, os adeptos conhecerem alguns novos jogadores, por exemplo, da equipa B, que estão integrados hoje nesta convocatória. E importante para eles também. Se eles estão aqui é porque eu acredito que eles um dia vão voltar e vão ser jogadores da primeira equipa do Porto. É um dia importante também para os miúdos e espero que tudo corra bem. Aquilo que eu lhes disse é que a responsabilidade é minha, não é deles. Por isso, vê se a coisa corre bem à criançada. Muito bem, José Mourinho. Imagem exterior do estádio do... Míticas de Porto e de Barcelona. Esta é uma imagem histórica. Pela primeira vez o Futebol Clube do Porto entra neste estádio para um encontro de futebol, neste Estádio do Dragão, ao lado dos jogadores suplentes. Olhando para este estádio, é um cenário magnífico. É lógico que sim, penso que qualquer jogador gostaria de estar e poder participar numa festa desta envergadura. Bastante importante para o clube, mas acho que acima de tudo fundamental para esta cidade, que merece isto, merece este clube grande e com esta moldura humana. Acho que mais feliz neste momento não poderia estar de participar numa festa desta natureza. Pedro vai com certeza também participar neste encontro. O que é que acha que vai sentir quando entrar naquele retângulo verde? Espero sentir o grande calor que neste momento estou a reparar que existe e por isso mesmo acho que vou me sentir realizado acima de tudo. Obrigado, Pedro e Manuel. É o tal calor, o calor nesta noite muito fria de novembro. Manuel Fernando Silva, nesta altura temos José Mourinho no banco do Futebol Clube Barcelona. Ele passou muitos anos na capital da Catalunha e então José Mourinho fez questão de vir aqui ao banco do Barcelona cumprimentar não só Frank Rijkaard, como todos os elementos da equipa técnica do clube mais importante da Catalunha. E como é habitual no Estádio das Antas, no Estádio do Dragão também é o hino entoado por Maria Amélia Canossa, que acompanha a entrada das equipas no relvado. Estão seguramente mais de 40 mil cascóis nesta altura a colorir o Estádio do Dragão. E Rui Cerqueira, quem vai ficar de fora, imagino com muita pena, é por exemplo Costinha, que está na seleção, tem pena de não jogar hoje. Sim, tenho pena, mas certamente irá haver mais oportunidades e neste momento também estou envolvido numa posição que é muito importante para mim e para os portugueses e por isso há que também saber dar o seu contributo. Que tal este ambiente? Muito bom, alegre, um ambiente mais confortante e agora espero que o Porto faça um bom jogo para brindar os seus adeptos. Muito obrigado, Costinha. Os votos do médio do Futebol Clube do Porto, que seja um bom jogo este entre o Porto e o Barcelona no dia em que é inaugurado o Estádio do Dragão. Víamos qual cidadão anónimo António Frasco, atual treinador adjunto de Beira-Mar e também uma ex-glória do Futebol Clube do Porto na bancada do Estádio do Dragão. Está prestes a ter início o jogo entre Porto e Barcelona. Recordo o primeiro 11 do Porto no Estádio do Dragão: Vítor Bahia, secretário Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Evaldo, Tiago, Manis, Pedro Mendes e Ricardo Fernandes, Bruno Moraes e Derlei. E creio ser esta a ordem lógica, Fidalgo, da disposição da equipa no relevado. Sim, penso que sim. Um 4-4-2, penso eu, com Bruno Moraes muito perto de Derlei, Pedro Mendes, Tiago, Manis e Ricardo Fernandes no meio campo. E a defesa esperada, salvo um, Evaldo é uma novidade. Deverá jogar a defesa esquerda, penso que será essa a posição deste jogador, Ricardo Carvalho e Jorge Costa no centro e secretário a regressar à equipa titular do Futebol Clube do Porto como defesa direito. Sobre o Barcelona, não arrisco para já distribuir os jogadores em campo, até porque alguns deles são para nós quase desconhecidos. Creio que o Barcelona jogará com Marques e Oleguer no centro da defesa, Oscar e Navarro a laterais, mas vamos lá ver. Sim, Oscar Lopes com certeza a defesa direita e Marques, esse não temos dúvidas, será o central. Xavi jogará seguramente também no meio campo. Mais adiantado Luís Henrique. E quis o sorteio do bola em campo que o primeiro pontapé no jogo seja dado pelo Barcelona.
Aí está, rola a bola no estádio do Dragão. Primeiros pontapés neste estádio do Futebol Clube do Porto. Com a equipa do Barcelona, com equipamento alternativo, não o azul granã, que caracteriza a equipa da Catalunha. Está o ponta de lança do Barcelona, Luís Henrique, número 8. A tarefa do António Fidalgo nos próximos minutos é perceber onde é que vão encaixar algumas das peças menos conhecidas deste Barcelona. Como é que Rijkaard organiza a equipa catalã. Tentava furar Santa Maria. Exatamente, vamos elucidando também nossos telespectadores. Número 7 é Santa Maria. Ataque do Barcelona, a bola a sobrar. Santa Maria, jogador da equipa B do Barcelona. Há também alguns júniores, juvenis, como se diz em Espanha, englobados na convocatória, mas me parece que não está nenhum nesta fase inicial. Há apenas jogadores da equipa B e muitos deles que treinam habitualmente com os principais jogadores do Barcelona. E esta é a primeira posse de bola do Futebol Clube do Porto. Ricardo Carvalho, que surge como subcapitão hoje. A dupla de centrais, Jorge Costa capitão, Ricardo Carvalho subcapitão. Este é Evaldo, a cara menos conhecida para os adeptos do Futebol Clube do Porto em relação ao 11 inicial. Luís Henrique. Xavi a perder a bola, possibilidade de contra-ataque do Porto. Pode ir com perigo a equipa portista, o remate e a defesa de Jorquera a fazer então a primeira defesa difícil da noite e ainda a perder a bola. Manda jogar o árbitro, lançamento para o Porto. São os primeiros aplausos para este primeiro ataque muito perigoso do Porto. Também no banco se levantou muita gente, já na expectativa do primeiro golo no Estádio do Dragão. Não foi ainda para já. Foi Bruno Moraes, aquele que pretende ser o sucessor de Deco. Caso Deco seja transferido nos próximos tempos. Tiago, regresso ao 11 do Porto. Médio defensivo. Secretário, também ele de regresso ao 11. Ricardo Carvalho. Vai começando a tentar mandar no jogo Porto. Maniche a perder a posse de bola para Gabri. Afinal, Marques não está a jogar como central, não, mas sim como médio defensivo. Já não é a primeira vez que isso acontece. De resto, tem sido essa experiência com frutos que Rijkaard tem feito nos últimos jogos. Ganhou 3, empatou 1, puxando o mexicano Rafael Marques para a zona do meio campo. É onde tem a companhia muito próxima de Xavi, número 6. E de Gabri também. Gabri um pouco mais adiantado nesta fase inicial. Mas aquele trio do meio campo é a zona mais forte hoje do Barcelona. Marques, Xavi e Gabri. Exatamente. Todos jogadores internacionais. Já saíram as primeiras indicações de José Mourinho para a equipa do Porto, para o número 58, o Evaldo. Depois falou com o André, pegou no bloco de notas e vai também aqui neste jogo, que é um jogo apenas para inaugurar o estádio, um jogo a feijões, vai também tirando notas para o trabalho, para os jogos mais a sério. É um jogo para ver quem marca o primeiro golo no Estádio do Dragão, quem conquista a primeira vitória. Luís Henrique. Xavi para Luís Garcia, jogador que regressou ao Barcelona este ano. Cruzamento largo, Bahia a matar recordações de Luís Henrique. Ele que passou pelo Barcelona na mesma altura que José Mourinho também lá esteve. De resto, conquistou títulos importantes no Barcelona. Vítor Bahia só não foi campeão, esteve no Barcelona e defendeu como titular as redes do Barcelona no ano em que a equipa conquistou a Taça das Taças, a Taça de Espanha e a Supertaça de Espanha. Creio que também foi campeão, mas não como titular já na altura de Van Gaal. Portanto, foi campeão não com esta mesma propriedade, digamos assim, destas taças conquistadas com Bobby Robson. Exato, de qualquer das formas é uma passagem que será sempre relembrada, e uma passagem de mais um jogador português por equipas estrangeiras conquistando títulos ou ajudando a conquistar os títulos. Jorquera, guarda-redes, quem na Catalunha se adivinha um bom futuro. Ele que dividia
a baliza da equipa B há 2 anos com o Valdés, que é hoje titular. Ataque do Porto, Derlei, Bruno Moraes na área, Ricardo Fernandes também. Derlei a conquistar o primeiro canto do jogo. O Ninja, como é conhecido pelos adeptos do Porto. E pelos colegas, não é? E pelos colegas. Começou por aí, como é óbvio. Canto para ser batido por Ricardo Fernandes, lado direito, pé esquerdo. Acertou em cheio na bola ou o relevado traiu. É que este jogo também é para testar esta relva. Ainda esta semana entrevistava o responsável pelo relevado, que me dizia que precisava de mais tempo para que efetivamente este relevado estivesse em perfeitas condições para que se começasse a jogar futebol. Pois precisa, e já se nota. É, começa a levantar. É a razão que tinha o José Mourinho dizendo que o relevado do ainda existente Estado das Antas estaria em melhores condições neste momento do que propriamente o do Estádio do Dragão. É, e por isso o Porto vai jogar com Boa Vista para a Taça no próximo fim de semana no Estádio das Antas, depois com o Partizan no Estádio das Antas, e não sei se houver alguma necessidade de deixar este relevado respirar mais tempo, se não serão realizados mais jogos no Estádio das Antas, podendo adiar então essa estreia oficial, que à partida será contra o Gil Vicente nos últimos dias de novembro, para uma outra altura. E de resto, Rui Cerqueira, no início desta semana, ou da semana que passou, na segunda-feira, José Mourinho esteve aqui neste Estádio do Dragão, olhou a relva e em comentário aos jornalistas, ou em declarações aos jornalistas, disse que até estava agradavelmente surpreendido com o relvado, que achava que não iria estar tão bom, mas também disse que precisava de mais algum tempo para ficar com a qualidade desejada e desejável para este estádio. É, e porque o José Mourinho não brinca em serviço, nem geralmente os responsáveis do Porto, poderá haver essa solução de retardar o regresso a este estádio. Após esta inauguração, lá vai o Porto. Derlei, 3 homens na área, Jorquera, ainda Ricardo Fernandes com a possibilidade de marcar. Grande defesa de Jorquera. 3 intervenções já de bom nível deste guarda-redes da equipa B do Barcelona, que é o terceiro guarda-redes, digamos assim, em termos de estatuto na equipa principal. Segundo canto do jogo para ser batido por Ricardo Fernandes. E se o primeiro não foi bom, o segundo foi um bocadinho pior. Muito mal. Pegou mal na bola Ricardo Fernandes. E não tem referências neste estádio, talvez, Rui. Já não há dúvidas, é que o Futebol Clube Porto opta por um 4-4-2, já o tínhamos dito, enquanto o Barcelona mais um 4-3-3, embora se transforme muitas vezes em 4-5-1, com o recuo de Luís Garcia, o número 11 do lado esquerdo, e no 7, Santa Maria do lado direito. Xavi, Marques e Gabri no meio campo. Gabri mais do lado direito, Xavi um pouco mais do lado esquerdo, Marques mais no centro. Fernando Navarro, número 5, é o defesa esquerdo. Óscar López, o defesa direito. E Roche e Oleguer como centrais. Ricardo Carvalho. Aqui está Marques, o médio mais defensivo da equipa de Barcelona. Contra-ataque catalão. Sérgio Santamaria. Luís Henrique. Ricardo Carvalho a proteger. Pontapé de baliza. Mas reclamam canto os catalães. É Valdo a proteger. Ricardo Carvalho. Muita gente aqui na zona do meio campo, 30, 40 metros, estão todos os jogadores neste momento, setores muito juntos de ambas as equipas. Está fácil encontrar espaços. Desta forma, franqueando o jogo. Está a tomar notas e repetidamente levanta-se do banco para dar indicações, especialmente ao ataque do Futebol do Porto, também ao meio-campo, setores que têm também alguns jogadores que habitualmente não jogam na equipa do Porto. É uma forma de dizer a estes jogadores que conta com eles para qualquer eventualidade durante a temporada.
e desse ponto de vista muito mais tranquilo. Frank Rijkaard, o treinador do Barcelona, ainda não se levantou nenhuma vez e raramente dá indicações para dentro do relevado. Contra-ataque do Barcelona, Luís Garcia. Tem Luís Henrique no 1 para 1 com Ricardo Carvalho. Luís Garcia não passa por Jorge Costa com auxílio de secretário. Também ele já passou por Espanha, mas pelo rival histórico do Barcelona, pelo Real Madrid. Precisamente na mesma altura em que Bahia e na altura também Fernando Couto jogavam no Barcelona. E Rui Cerqueira, porque estou mesmo atrás do banco do Porto, posso deixar aqui um dado curioso, e não é uma forma de expressão, mas não cabe mesmo mais ninguém no banco do Porto. Isto porque estão lá 9 suplentes, está José Mourinho e os 5 adjuntos, Valdemar Brito, António André, Aloísio Alves, Rui Faria, Silvino Louro, também os 2 médicos do Departamento Clínico do Futebol Clube do Porto e ainda 3 massagistas, ou seja, não cabe mais ninguém, é a casa cheia no banco do Porto neste primeiro jogo do Estádio do Dragão. Portanto, creio assim numa contagem a priori 20 pessoas no banco do Porto. 20 ou 21. Todos os convocados. Médicos e tudo. É então o prémio justo para toda esta gente que vai rodando pelo banco entre adjuntos e médicos. Hoje tem a possibilidade de estarem lá todos. É Valdo. Ricardo Fernandes. Iago. Evaldo. Secretário. A jogar. Em apoio ao ataque. Tentava devolver o passe. Sobra para Xavi. Luís Henrique. Luís Garcia. Marques. Rafael Marques. Esteve no último campeonato do mundo e brilhou pelo México. É um jogador do Barcelona representado por um empresário português, Jorge Mendes. Luís Garcia. Pode surgir o remate de Xavi. Boa simulação. E Jorge Costa a afastar para canto. Primeiro canto para o Barcelona. E graças a Marcas, recentemente o Barcelona foi ao México fazer um jogo à cidade do México e só por esse jogo recebeu 300 mil contos de cachê. Seguramente não é o que recebe hoje. Mas para já, estava eu a dizer que são duas filosofias de jogo muito idênticas, iguais mesmo. Equipas que querem ter a posse da bola, que querem pensar bem os ataques, que querem fazer girar a bola por quase todos os jogadores e pretendem sempre chegar à baliza do adversário através dos flancos, aproveitando os jogadores mais alas da equipa. Já sublinhamos que o Barcelona tem 12 ausências, o Porto também tem muitas ausências nas seleções. Costinha, Deco, Bozingua, Ricardo Costa e Bruno Val nas seleções portuguesas. Ainda Alenichev e Benny McCarthy fora deste jogo. Alenichev a jogar o play-off pela Rússia, Benny McCarthy a jogar pela África do Sul. Ataque catalão que ultrapassa a linha de fundo. Luís Garcia é um jogador formado no Barcelona, passou por empréstimo por vários clubes, brilhou no ano passado no Atlético de Madrid e regressou a Barcelona. Avançado esquerdo. Jorge Costa. Recuou à procura de jogo. Jorge Costa. Primeiro quarto de hora de jogo. O Porto já teve duas situações para marcar. Jorquera, o guarda-redes catalão, esteve bem nas duas. Nesta equipa há muitos catalães. Esta Catalunha tem uma seleção para jogos amigáveis. Ao passe de Ricardo Fernandes.
e o relevado vai ficando cada vez com mais problemas. No final do Ricardo já se levanta do banco também, não é? Foi a primeira vez, é Luís Baila que responde. É o Luís. Gabri. Passe de Navarro em busca de Luís Henrique. Ponta de lança de Luís Henrique. Eu tenho a impressão que já vi estes jogadores jogar em quase todas as posições, menos a guarda-redes. Desde o Real Madrid até o Barcelona, que já deve ter ocupado seguramente mais de meia dúzia de posições. O lateral dos dois lados foi seguramente, médio em todas médio. as posições foi seguramente. Não sei se terá sido central, extremo foi também, avançado em todas as posições. Seguramente terá havido um jogo em que jogou a central. Ele que é um jogador que é um símbolo deste clube catalão, um jogador vindo do Real Madrid já há largos anos para a Catalunha, mas que funcionou um pouco como uma aniche em relação à transferência do Benfica para o Porto. Em pouco tempo conseguiu deixar de ser visto como o jogador do rival para ser uma imagem do clube. Martins dos Santos a assinalar uma falta. Lançamento para o Porto. A equipa do Barcelona ainda não conseguiu ser perigosa. Este é Gabri, um dos jogadores mais conhecidos e habitualmente titulares nas equipas de Frank Rijkaard. Ocupa essencialmente o lado direito, meio campo ou até defesa, se necessário for. Ataque do Porto. Derlei tem o apoio de secretário à direita. Ao meio Pedro Mendes, ainda Derlei o remate e o canto terceiro para o Porto. Há problemas na bancada. Parece-me que sim, parece-me que há um adepto que se terá sentido mal ou que estará em dificuldades. De resto, até do banco do Futebol Clube do Porto se chamou a atenção para os homens da Corporação de Bombeiros que aqui estão para prestar esse auxílio. Já estão na bancada, julgo que à procura desse tal adepto que estará em dificuldades. Canto batido. À procura de um desvio. Foi Pedro Mendes quem bateu, depois de Ricardo Fernandes ter falhado nos dois primeiros. Íamos desvendando agora os segredos de José Mourinho. Quase. Aqui uma falta de Tiago. Luís Henrique. Fora de jogo, assinalado. A experiência de secretário a valer agora por tudo. Adivinhou o passe, deu 2 passos em frente e colocou o Luís Garcia em posição irregular. Mesmo no limite. Barcelona a lançar o ataque. Luís Henrique. Bola para Luís Garcia. Pode criar perigo. E secretário excelente a fazer a cobertura até que a bola chegasse a Vítor Bahia. É verdade que Luís Garcia deu um toque a mais, mas também não é menos verdade que o secretário chegou rapidíssimo a dobrar os centrais. Ricardo Carvalho. De resto, sublinhe-se um traço menos positivo em relação ao Futebol Clube do Porto nas últimas horas, que foi a morte do pai de Paulo Ferreira. Ele que está ausente deste jogo precisamente devido a esse facto triste e que abalou de alguma forma também o grupo do Futebol Clube do Porto. E aproveitando-nos um bocadinho o nosso abraço para o Paulo neste momento tão doloroso. Paulo Ferreira, que tem sido um profissional excelente e muito até no contacto com os jornalistas.
Sérgio Santamaria a jogar bem com Oleguer. Depois daqueles primeiros minutos em que o Porto teve o domínio do jogo, começa agora o Barcelona a responder, a chegar mais rápido à área de Vítor Bahia. E vai entrar o Expósito, o número 17 no Barcelona. Provavelmente sairá Luís Garcia, porque no 11 inicial estava escalado Luís Garcia ou Expósito. É exato, o Luís Garcia teria algum problema físico e só durante o aquecimento Frank Rijkaard iria decidir se seria Luís Garcia ou Expósito a jogar. Afinal entrou de início Luís Garcia, mas confirmou-se o problema físico que tem e então vai ser substituído, já foi substituído por Expósito. Mais um jogador da equipa B, Manuel Expósito, que irá provavelmente para o lado esquerdo do ataque. Erlei, passar por toda a gente, ainda a ficar com a sobra. Ataque catalão, Erlei a tentar recuperar. Parece-me, Luís Barra, tu aí embaixo talvez possas ajudar, que o Expósito usa exatamente o mesmo número, o número 11. Não, o Expósito tem o número 17, 11 era o Luís Garcia. Daqui Os de números cima, são pequeninos. aqui de cima onde nós estamos, parecia o número 11 também. Bem jogado agora com Óscar López a poder cruzar com perigo e Jorge Costa a evitar aquilo que podia ser o gol do Barcelona. Pedro Mendes parece um pouco relaxada no centro. A defesa do Porto costuma ser fortíssima. A dupla Jorge Costa e Ricardo Carvalho. De resto, e para além dos jogadores que há pouco referi, também há um que está fora deste jogo devido a lesão, ou dois, que são o lado esquerdo do Porto, Nuno Valente e César Peixoto. Os dois presentes aqui no estádio também já tivemos possibilidade de os ver, mas não podem jogar. E o Marco Ferreira, que também está lesionado. 3 a juntar aos 7 das seleções, também são 10 baixas. E aqui revemos o remate foi de Xavi em apoio ao ataque. Jorge Costa. Sofrer falta. Olha, Rui, e o Marco Ferreira, apesar de não fazer parte dos convocados, não está nesta lista dos jogadores escalados por José Mourinho, também está no banco de suplentes. Daí a tal sobrelotação do banco, para além de todos aqueles que eu já referi, ainda Marco Ferreira. Livre para o Porto. Maniche, secretário. Estava a devolver a Maniche, recuperação de Gabri. Ricardo Fernandes. Gabri. Sérgio Santamaria. Dois jovens, Santamaria e Evaldo, num para um, e Evaldo de carrinho a ceder o canto número 2 para o Barcelona. Uma compleição física E vem um saco. apreciável, Evaldo. Acaba de passar aqui um elemento da equipa médica do Barcelona com um saco de gelo para Luís Garcia. Portanto, confirma-se mesmo o problema físico com o jogador do Barcelona. Canto para o Barcelona, batido. O cabeceamento. Isto partindo do princípio que o gelo não é para beber um whisky, por exemplo. O dia é de festa, mas não dá para tanto, não é, Luís Barros? Exatamente. Secretário. Para Bruno Moraes. A sofrer falta. O avançado, médio ofensivo brasileiro, muito jovem, que tem jogado e marcado alguns golos pela equipa B. Já teve uma outra oportunidade na equipa principal, mas também já sofreu uma outra reprimenda de Mourinho por menor aplicação em alguns treinos. É um jogador que tem essas características de craque. Vamos ver se consegue se ingrar. Tecnicamente é um jogador bastante evoluído. É por acaso que veio tão jovem para o Futebol Clube do Porto. E era pretendido pela Juventus. Em termos de atitude no trabalho, em termos de disciplina de grupo,
parece-me que ainda não estará completamente apto. É muito novo. Estas coisas acontecem, mudou de país. A integração muitas vezes não é tão fácil quanto isso, principalmente para os jovens. Está ele agora a sofrer falta, Bruno Moraes. Mas que me parece que está ali um craque, e depois vezes que o vi jogar, Rui Cerqueira parece bem que sim. Livre, não sei se para Ricardo Fernandes bater diretamente. Vemos ali já os socalcos da relva. Ricardo Fernandes vai tentar o remate direto. Não, é a jogada estudada. Os Maniche foi antecipado por Oleguer. Tiago. Ainda Tiago. Bem, Tiago. Fazer o passo depois à procura de Evaldo, mas havia falta. Foi agarrado, Tiago. E Rui Cerqueira, não vou dizer que seja a parte de leão, mas sim a parte de dragão da festa por parte dos adeptos do Porto. Surge no topo sul, onde estão, como já referimos ao longo do dia, agora posicionadas as duas claques do Futebol Clube do Porto. E imagine-se, isto para quem está em casa pode não notar, mas está uma noite muito, muito fria na cidade do Porto e eu daqui consigo ver um adepto que está em tronco nu. Haja coragem. Livre para Ricardo Fernandes. Bom cruzamento à procura de um desvio. Quase era para a própria baliza. Pontapé de canto. Quinto para o Porto. 2 cantos teve o Barcelona no jogo. 0-0. Ricardo Fernandes. Depois de Pedro Mendes ter batido o último canto daquele lado, é Ricardo Fernandes quem volta a bater. Desvio da equipa catalã que tenta sair para o contra-ataque. Pedro Mendes a dividir o lance em falta. Livre para o Barcelona. Não está brilhante o Porto nesta primeira apresentação. Não se está a portar mal também esta equipa catalã, com meia equipa de consagrados e outra meia de jovens jogadores. Não é fácil fazer mais do que estão a fazer. São elementos que não têm a ligação necessária. Treinam juntos, é verdade, mas o jogo é que dá o ritmo. E os do Porto, de alguma forma, também, essencialmente. Sim, estou a falar das duas equipas. Das duas equipas, exato. Estão a tentar. É um jogo também a feijões. Não há aquela agressividade que normalmente existe quando se disputa mais qualquer coisa, que não uma amizade. E são jogadores que tentam aparecer, algum deles, os mais jovens, de um lado e do outro também. Secretário a receber a bola de Ricardo Carvalho. Passar de novo para o central. Maniche. Bruno Moraes. Sem falta, diz Martins dos Santos. E neste lance também de Oscar Lopes. O Barcelona não faz pressão alta. Os jogadores do Barcelona recuam de imediato quando o Futebol Clube do Porto tem a posse da bola. Juntam muito os setores ali no meio campo, também um pouco afastado da baliza de Jorguera. Onde se joga agora, por exemplo? Onde se tem disputado quase 80% do jogo. Falta agora sobre Maniche. Tiago um pouco. E a falta foi sobre Tiago. Foi dar e receber naquele lance. Meia hora de jogo, 0-0 no Estádio do Dragão. Jogam Porto e Barcelona. Jogo de equipas amigas que já se defrontaram em termos oficiais 7 vezes. 3 vitórias de Porto, 4 do Barcelona. A última vitória do Porto foi já sobre o Barcelona, foi em 85, nos jogos oficiais, o tal jogo dos 3 golos de Juari, que não chegou para apuramento porque Archibaldo marcou nas Antas e o Barcelona tinha ganho por 2-0 na primeira mão dessa eliminatória das competições europeias.
De resto, nos confrontos mais recentes, o Barcelona ganhou em 94 e 2 vezes em 2000 para a Liga dos Campeões. A falta de Derlei sobre o Expósito que arrisca muito, é um jovem também, mas tentar sair com a bola controlada, fintando Derlei e junto à área, não será a forma de agradar ao treinador, seguramente. Marques. Ricardo Carvalho. O Tiago já está pegado, ou estão pegados com o Tiago, mas desde algum tempo. O Tiago tem aquela forma de jogar extremamente agressiva. E esta foi sem dúvida uma revanche do Luís Henrique. E digamos que o Luís Henrique neste aspecto é um jogador a Porto, não se vai deixar. A ele e Tiago são muito parecidos. Bom ataque do Porto, a bola a sobrar para Pedro Mendes, mas sobrou para o pé esquerdo de Pedro Mendes. Foi de Ricardo Fernandes para o Pedro Mendes. Se tivesse sido ao contrário, se calhar o pé esquerdo ali de Ricardo Fernandes teria sido melhor. Ainda em relação ao lance de há pouco do Luís Henrique, por isso é que de imediato Frank Rijkaard se levantou e pediu calma ao capitão do Barcelona. É, Luís Barra, juntando esses dois jogadores, Tiago e Luís Henrique, só pode ser faísca. E hoje não é noite para isso. Não é? É só depois do jogo. Só depois do jogo, porque me parece que vai haver aí um fogo de artifício, faíscas e muita luz. Para já não. Ricardo Fernandes, o passe à procura de Derlei, corte de Fernando Navarro. Quem já sabe o resultado deste jogo é Luís de Matos. Será que é 0-0? Talvez, se o encontrares, lhe perguntes, Luís Baila. Eu metia-lhe, era uma cunha para ser para aí 3-3. Está guardado o resultado no cofre, que no fim vai ser aberto. Quem tem a chave é Pinto da Costa. E o cofre lá continua bem alto, cerca de 40 metros de altura. Lá dentro está a tal previsão do Luís de Matos. Lá para o final do jogo vamos ver se ele acertou ou não. É uma cerimónia para acompanharmos então esse desvendar do resultado. Ver se o mágico, que não é Deco hoje para os portistas, é Luís de Matos, vai acertar neste resultado. Todos acreditam que sim. E depois de terem visto o que viram no início do jogo, o mágico está inspirado. E o Luís Henrique e o Tiago estão também pegados. Agora Rijkaard levantou-se do banco e veio ao quarto árbitro protestar. Lá está Frank Rijkaard falando com o quarto árbitro, que o manda sentar, mas o holandês não liga e prefere falar para dentro do relevado. O Ricardo com o Tiago, aliás, com o braço agora, o Luís Henrique. Pode não ser muito bonito, mas tem sido a animação do jogo nos últimos minutos. Ataque do Barcelona, pode marcar, mas Vítor Bahia recebe um passe fácil de Gabri, que teve tudo para poder criar perigo. Será que faz parte dos prognósticos de Luís de Matos? Ali o jogador adivinhou 0 para o Barcelona. Ele sorriu, trocou sorrisos com o Vítor Bahia. 5 remates de Porto, 4 do Barcelona. 10 minutos seguramente para o intervalo. Luís Henrique, mais uma vez. E mais uma vez, Frank Rijkaard vem falar com o quarto árbitro. Se há pouco o Tiago não teve uma atitude bonita ao dar com o cotovelo nas mãos de Luís Henrique, na cara de Luís Henrique, agora Luís Henrique não teve também uma atitude bonita nesta entrada sobre o Tiago. Estes dois jogadores estão mais preocupados em tocarem-se mutuamente do que propriamente em jogar a bola. A coisa não acaba bem se continuam assim. Até pelo feitio dos dois, seguramente que não acaba bem. E para onde olhava Pinto da Costa era para a zona de cima do estádio. E Tiago ficou mesmo lesionado. Sim, uma joelhada nas costas. Penso que terá sido isso. Claro, esta imagem espetacular, virtual.
nesta mega transmissão da RTP ao longo de todo o dia. E o tal adepto que referia há pouco Manuel Fernandes Silva, de tronco nu, enquanto outros, a maior parte, está profundamente agasalhada. Uma noite seguramente sobre os 10 graus, se não menos, nesta altura, talvez menos. Olha, também porque a noite está fria e provavelmente porque ele vai entrar daqui a pouco, levantou-se do banco de suplentes do Futebol Clube do Porto, Edgar Aziancavos. Aqui revemos a entrada durinha de Luís Henrique. Põe durinho nisso. Jorge quer duas excelentes intervenções no início do jogo a evitar o gol do Porto. Expósito bem, recuperação de Pedro Mendes, ainda Pedro Mendes. Erley, melhor Bruno Moraes. Ataque Xavi. Expósito. Um plano excelente de Mourinho com Bahia em fundo. Quase 38 minutos de jogo. 7 para o intervalo. Um intervalo que também vai ser preenchido em termos de espetáculo. Uma recordação das múltiplas modalidades que o Futebol Clube do Porto mantém em atividade. Uma referência ao ecletismo do clube. Vai ser também visto pelos milhões de telespectadores que acompanham a nossa transmissão. E António Fidalgo é daqueles tais jogos em que toda a gente espera um golo para espevitar um pouco. É salvo aquelas picardias entre o Tiago e o Luís Henrique, é mesmo um jogo amigável. Um golinho vinha a animar. Secretário Maniche, novo secretário, auxiliar o ataque, cruzamento, corte de Óscar Lopes, tentativa de contra-ataque. Depois daquela fase inicial em que me pareceu algo débil a estrutura defensiva do Barcelona, acertaram agora as marcações e o Futebol Clube do Porto dificilmente chega a ir que era. É isso. Sérgio Santamaria tem sido rápido, Evaldo também tem sido tentar recuperar. O caído o jogador do Barcelona. E uma entrada de Maniche sobre Rafael Marques. Biancauska já não aquece. Já está outra vez no banco de suplentes. Mas olha, estava ali um suplente do Porto mais jovem com sono. Ou pelo menos a abrir a boca. Tem razão, porque o jogo está sonolento. Últimos 5 minutos da primeira parte. Maniche, tentativa de contra-ataque do Porto, foi para o pior sítio. 4 jogadores do Porto corriam para o ataque, apenas 2 do Barcelona a defender e a bola foi mérito, obviamente, para aquele jogador que lá chegou, para Rafael Marques. Não, Ramon Rossi. O Ramon Rossi. Marques apareceu primeiro na imagem, mas foi Rossi quem afastou. E nota-se em muitos dos planos próximos dos adeptos do Porto ainda o olhar de admiração
pelo estádio, presumo. Mais do que pelo Pelo próprio jogo. jogo. E seguramente ninguém ia esperar um jogo de altíssima qualidade, até porque os principais artistas, ou alguns deles, não estão. Bem jogado agora por Sérgio Santamaria. Vítor Bahia a uma só mão. Mas muito bom aquele lance de Santamaria, a forma como fugiu Evaldo. Bruno Moraes. Era bem jogado. Pressão de Manis. Boa visão de jogo. Um passe para Ricardo Fernandes, o cruzamento e o corte de Rossi. Ainda Manis de novo. Oleguer. Oscar Lopes. Falta sobre Sérgio Santamaria. Lançamento para o Barcelona. E uma coisa, os jogadores não se podem queixar, é de um apoio constante neste primeiro jogo. É verdade, com as duas claques juntas e com a magnífica acústica deste estádio, parece-me que também para o apoio dos adeptos se faz sentir que há uma acústica mais que resulta mais em termos de apoio para o relevado do que no antigo Estádio das Antas e noutros estádios mais antigos. Vemos o presidente da Federação. Falta agora do secretário sobre Expósito. Mourinho. De resto, o que tem faltado em ocasiões de gol tem sobrado em entradas destas. E agora muito irritados os elementos da equipa técnica do Barcelona, nomeadamente Frank Rijkaard, que continua a falar com o quarto árbitro por causa do lance de há pouco. O árbitro só ainda não deu 2, 3 amarelos porque é um jogo amigável. Nem parece o Martins Santos que nós conhecemos. Mas é exatamente aquilo que tu disseste. Evaldo. Bem, Evaldo para Ricardo Fernandes. Evaldo ajuda no ataque. Ricardo Fernandes, bom passo para Derlei. Pode isolar-se. Bem, o defesa central catalão a proteger. Era o Oleguer. Talvez Mourinho na segunda parte, por entre outras alterações, possa fazer entrar Jankauskas para dar ali uma outra profundidade ao ataque do Porto. Se não for Jankauskas, vão ser outros, porque eu penso que a maioria, se não a totalidade dos jogadores suplentes vão ser utilizados. Evaldo. Agora a passar últimos segundos da primeira parte. 0-0. Mais 1 minuto, mais 60 segundos. O jogo aproxima-se do intervalo e aproxima-se por isso também mais uma parte do espetáculo que ocorrerá precisamente no intervalo, sem nunca esquecer que no final do jogo o mágico vai ver se acertou no prognóstico do resultado. Canto para o Barcelona, terceiro. O lançamento foi de Jorge Costa. Remate de Gabri. A assustar Bahia. Bahia controlou a passagem da bola, mas Gabri tem sido um dos jogadores que mais tem rematado, embora sem êxito nenhum, porque não marcou nenhum gol. Tem tentado rematar.
Tem acertado bem na bola. Já não é a primeira vez que lhe sobra para o pé esquerdo. O último foi um passe para a Bahia. E aí está, intervalo no Estádio do Dragão, 0-0, a altura para fazermos aqui uma pausa. Voltamos dentro de poucos minutos. Derlei, 0-0 é o resultado real nesta projeção virtual. Olha, curiosamente, o jogo já começou, a segunda parte já começou e só agora é que regressa Frank Rijkaard ao banco de suplentes do Barcelona. Está um pouquinho atrasado o técnico do clube catalão. Será que ficou deslumbrado com os balneários? Possivelmente. Seguramente também o Barcelona e seguramente tem um estádio com pormenores, embora seja mais antigo, de luxo, se calhar não avançados. Com a certeza também não estão avançados como este. E atenção que o Barcelona vai dispor de um livre que pode ser perigoso para este bem risco de Pedro Mendes. É imponente o estádio de Barcelona, sem dúvida, mas não tem as comodidades que podemos desfrutar neste e noutros que estão a construir, já concluídos em Portugal. Vítor Bahia a orientar a barreira. Livre para ser batido pelo Barcelona. Há ali problemas. Distância, será? É seguramente distância. Os jogadores do Barcelona não concordam com a distância a que os jogadores do Futebol Clube do Porto se colocam. Falam com Martins Santos, mas não levam a melhor. Bahia atento, não quer ser batido neste primeiro jogo. Livre, era indireto. E bateu nas costas de Derlei. Navarro tentava jogar mais à frente com o Expósito. Pedro e Manuel em aquecimento e Ancauscas também. Parecia-me que Mário Silva também. Secretário a interceptar. Parece que o Porto vai fazer já uma substituição, ou duas mesmo, porque Pedro e Manuel tira o equipamento e Nuno, guarda-redes, saiu do balneário já sem o fato de treino e, portanto, também vai entrar. Duas substituições no Futebol Clube do Porto. Creio que agora griparam com o frio os painéis de publicidade em fundo. Do Porto, Derlei, cruzamento, remata ou cruzamento? Cruzamento para fora, pontapé de baliza. E agora é algo que até fere um pouco o olhar, este piscar dos painéis de publicidade que neste dia de estreia parece que já deram o que tinham para dar. Vamos ali em fundo. Domínio Loureiro, secretário de Estado de Desporto e Juventude, presente na representação do Governo, tal como José Luís Arnaud. Vítor Bahia a dar um abraço a Luís Henrique. Manuel Fernandes Silva antes de sair. Muito aplaudido o Vítor Bahia a sair, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. É a primeira, uma das grandes ovações desta noite. E a falar, Rui Cerqueira, de um pequeno problema que já está resolvido. Já está resolvido. Era um problema com o cofre. É que o cofre, o tal cofre com a previsão é muito grande. E estava aqui numa zona em que perturbava a visão de vários adeptos do Futebol Clube do Porto. Daqueles que estão, pelo menos, nas primeiras filas desta zona onde se encontrava o cofre. Agora, isso foi resolvido. Foi afastado um pouco para trás, já para junto do túnel. Mas continua aqui num sítio
estádio bem visível para que todos estes adeptos, ou pelo menos grande parte, sejam um pouco os olhos atentos para ver se ninguém lá mexe antes do final do jogo. E aquele problema com os painéis publicitários também está resolvido, porque António Fidalgo, quem olhava aqui de cima, gostava. A nossa posição não facilitava nada. Saíram dois notáveis, os mais notáveis do Futebol Clube do Porto, Vítor Bahia e Jorge Costa. Secretário, talvez por jogar menos tempo, ser menos utilizado, tinha a bola agora, continua em campo. Ainda não foi utilizado em jogos oficiais esta temporada. Eu estava a falar dos mais notáveis dos que tinham entrado e penso que é justo englobar secretário no lote de Jorge Costa e Vítor Bahia. E agora vai mais um, que é o Jan Kauskas. O jogador do Barcelona a prender a bola, mas depois de sofrer falta, considera Martins dos Santos. 5 minutos e pouco da segunda parte. Ricardo Carvalho, Ricardo Fernandes. Já se nota muitas dificuldades dos jogadores para dominarem a bola em certas zonas da relva. Houve uma altura em que Pinto da Costa, numa altura em que o estádio de Alvalade estava com problemas no relevado, Pinto da Costa referiu que a abertura seria no dia 16 de novembro, se o relevado permitisse. Na altura foi entendido por algumas pessoas que seria uma frase de provocação, digamos assim, mas não era. Era um problema desde o início que já tinha sido referido em vários briefings efetuados em relação às obras e que Angelino Ferreira já tinha referido também. É que a consolidação do relevado é importantíssima e seguramente ainda não está concluída. Tiago e Evaldo a saírem. Jan Kauskas e Mário Silva, vão entrar. A partir de agora faltam basicamente os miúdos, digamos assim, entrarem, não é? E os miúdos são o Almeida, o mais crescido, depois Pedro Ribeiro, Paulo Machado e Hélder Martins. E Vieirinha, que é justo referir, é uma das esperanças do Futebol Clube do Porto, Internacional Sub-17, campeão da Europa Sub-17. Sete minutos da segunda parte. Nesta altura, se do lado do Porto já só faltam entrar os miúdos, do lado do Barcelona é o mesmo. E há aqui um jogador do Barcelona que na Catalunha já é apelidado de novo Maradona, Leo Messi, um argentino, 16 anos e 4 meses de idade. Vamos lá ver se ele entra e se confirma algo. Olha, para já estão a aquecer alguns jogadores do Barcelona. A ordem foi dada há poucos segundos por Frank Rijkaard, falou com o treinador adjunto e este foi falar com alguns jogadores do Barça que estão a fazer exercícios de aquecimento. E do lado do Porto também aquecem já mais 3 jogadores. São 3 do Barcelona também. Hugo Almeida, Pedro Ribeiro. Ser também Vieirinha. Falta sobre Jan Kauskas. O Porto agora com uma linha ofensiva mais reforçada contra a de Jan Kauskas, embora me pareça que Bruno Moraes recuou um pouco. Livre para ser batido ou por Pedro Mendes ou por Ricardo Fernandes. Ricardo Fernandes, quem bate, corte de Gabri. Pedro Mendes insiste, fácil para Jorquera. Sérgio Santamaria, operação de Mário Silva. As lesões não têm largado Mário Silva
último ano e meio. Bem jogado pelo Porto, Derlei tenta chegar e é penalti. Penalti e possibilidade do Porto marcar o primeiro golo no estádio do Dragão. Há sorrisos forçosamente irónicos por parte do banco do Barcelona, dos adjuntos de Frank Rijkaard. Parece um penalti mais provocado, até por há ali um agarrado de braços, mas é Derlei que mete o braço, que se abraça, se assim se pode dizer, a Fernando Navarro. Será depois, já numa fase de queda, mais abalroado pelo jogador que lhe cai em cima, mas também ele com o próprio balanço do corpo. Acho que o Derlei é que provoca a queda dos dois jogadores. Foram de braço dado para o penalti e é o próprio Derlei, que é nesta altura o máximo goleador da Superliga, que vai tentar marcar de frente para a claque do Porto e para o guarda-redes, Jorquera. Derlei pode estrear as redes no estádio do Dragão. Derlei, golo! É o primeiro golo do estádio do Dragão. Vanderlei Fernandes Silva, Derlei a marcar. É o nome para a história do Futebol Clube do Porto. Depois de marcar golos decisivos na UEFA, na Taça de Portugal, Derlei a marcar o primeiro do estádio do Dragão. Quase estragava a festa Jorquera, mas Derlei não falhou. Esticou-se, Jorquera. Chegou rapidamente à bola, só que ela passou por baixo do corpo, com força a mais. Para o gesto de Jorquera, que se nota aqui também, fica quase desesperado de não ter conseguido travar a bola. Ninja é o nome que se grita na bancada. Mário Silva. Derlei de novo a tentar chegar fora de jogo. Quando referi que saiu o Tiago, foi o Bruno Moraes. Foi o Bruno Moraes que saiu, exatamente. Era isso que eu estava a ver agora. E quando disse que Bruno Moraes estava mais recuado, confundi com o número 18 Manis. E o Bruno Moraes era o número 28. E agora estávamos a falar em off e eu e o Rui Cerqueira tentamos retificar o nosso erro. Livre para o Barcelona, Porto em vantagem, gol de Derlei de penalti aos 10 minutos da segunda parte. Pelo menos a previsão de Luís de Matos, que será desvendada logo após o final do jogo, mostrada a todo mundo pela RTP. Contém um golo. O que me surpreende é como é que ele sabia que este penalti ia existir. Que nem eu acreditei muito nele. Será que também adivinhou que era o Derlei quem marcava o primeiro gol? Isso é ainda mais difícil. E que o Jorquera ainda tocava na bola, é mais difícil. Mário Silva. Tiago, ainda a ficar com a posse de bola. Vai cair. Toque de Gabri. Falta de Encauscas, assinalada por Martins dos Santos. Marques, Rafael Marques. Para Oscar Lopes. Temos ali a bola saltar muito. O resto, aquilo que era um aspecto uniforme verde, já apresenta algumas peladas. Falta de Mário Silva, assinalada por Martins dos Santos. Livre indireto. A pés juntos.
Xavi, também ele traído pelo relevado. Já deu para ver que não era desacerto de Ricardo Fernandes nem do Xavi. É quando o jogador coloca o pé de apoio para bater os livres, geralmente fica descomposto e depois não acerta bem na bola. Esse apoio não é tão fixo quanto o jogador necessita. É que o próprio Derlei, creio que depois de marcar o penalti, também escorregou e caiu. E o desespero de Jorquera. Queria ser o primeiro guarda-redes a defender um penalti no Dragão. Mas assim foi o primeiro a sofrer. Também fica ligado à história. Mas pelo menos as estreias estão garantidas. É tudo estreia. Tiago, bem, Tiago. Depois foi longe demais, mas agarrado em falta. E o Tiago, depois de arranjar ali um caso com o Luís Henrique, já com Xavi. Agarra daqui, agarra dali. Digamos que o Tiago é quem mais tem tentado espevitar o jogo. Pelo menos manter a chama acesa. Canto. Primeiro da segunda parte. Sexto para o Porto. Vamos entrar mais gás, caralho. Vamos entrar mais gás, caralho. Deixa eu ficar aí, 16 minutos. Para ser batido por Ricardo Fernandes. Corte de Gabri. Ainda Ricardo Fernandes. É jogado por Ricardo Fernandes. Pé direito no cruzamento agora. E o corte de Oleguer. Vai entrar Jordi na equipa do Barcelona. Foi chamado agora por um dos adjuntos de Frank Rijkaard. Jordi Gomes, jogador juvenil. Ricardo Fernandes, lento. Depois falta. Ricardo Fernandes, que é um jogador que volta e meia se espera um pouco os adeptos. E no Futebol Clube do Porto vai entrar o Hugo Almeida. Atenção que Maniche esteve à beira de marcar um golo olímpico. Era um chapéu, foi um chapéu, mas de aba larga ao guarda-redes do Barcelona. Se calhar vai sair o Derlei, talvez. Derlei. Penso que sim. Já fez o que lhe competia, fez o golinho da ordem. Mário Silva. Tem 3 homens na área. O cruzamento. Procurava Derlei. Ainda Mário Silva. Lançamento para o Porto quando o Hugo Almeida está preparado para entrar. Também o Jordi do lado Sai do Ricardo Barcelona Fernandes e não o Derlei. Também o Jordi do lado do Barcelona está preparadíssimo para entrar no jogo. Sai Ricardo Fernandes, entra o Hugo Almeida. Vamos ver quem sai do lado da equipa catalã. Luís Henrique sozinho para o contra-ataque, agora com o apoio de Sérgio Santamaria. Pedro Mendes a ganhar a bola, mas em falta. O Almeida. Tiago. Maniche. Pedro Emanuel. Secretário. Ricardo Carvalho. Mário Silva. Quase 20 minutos da segunda parte. 1-0 Porto. Derlei marcou.
Manis de primeira, Jankauskas também, e a roubar o golo ao Almeida. O defesa central da equipa do Barcelona, que deve ter sido o Ramon Rossi. Foi talvez uma das melhores jogadas do Porto e do jogo. Ali os atritos com o Tiago é que não acabam. A Xavi mais uma vez com Tiago fica com envolvido. bons amigos o Tiago no Barcelona. Ricardo Carvalho, secretário. Não percebeu agora o Pedro Mendes. Oleguer. Navarro. Livre já, batido, manda jogar o árbitro. Luís Henrique pode marcar para o Barcelona. E agora o jogo está parado. Agora parou. Agora não se percebeu. O árbitro mandou seguir o jogo. Uma fase posterior, o árbitro auxiliar levantou a bandeirola. Assinalar o quê? Talvez fora de jogo, no caso do jogo seguir. Não, fora de jogo não estava. Acho que não, mas... Voltou atrás. Voltou atrás com a decisão. No primeiro momento também parecia que ia ser aproveitada aquela paragem para entrar o Jordi, que já ali está de facto alguns minutos à espera, mas depois o jogo acabou por seguir. Está, só se fosse uma situação que não existia de fora de jogo. Este é o momento em que fica magoado. Vai sair ou já saiu mesmo Santa Maria na equipa do Barcelona? E o Tiago aproveitou a paragem no jogo para vir aqui junto ao banco e chamar o massagista do Futebol Clube do Porto e receber assistência ali no joelho, que realmente está marcado. E foi assinalado mesmo fora de jogo. Mal, mas foi. Esta não percebi. Jankauskas, Rossi, Ricardo Carvalho. Manis, tentava de primeira, o passo para o Almeida. Falta de Mário Silva. Gabri, Luís Henrique. Falta. Jordi Gomes. Falta de Pedro Mendes. Estamos a meio da segunda parte. 1-0 ganha o Porto. Desde os 10 minutos do segundo tempo, golo de Derlei. Não esqueça que no final do jogo vai poder ver o que resta ainda de espetáculo neste dia de inauguração do Estádio do Dragão, Estádio do Futebol Clube do Porto, estádio de inauguração do Euro 2004. Atenção que o Porto pode ir para uma jogada de ataque perigoso. 3 homens ao segundo posto a perderem a bola a Manis. Ainda Manis. Tanta gente sozinha. O cabeceamento, o golo! É um grande golo de Hugo Almeida. Um cabeceamento tremendo de Hugo Almeida, que se estreia também ele a marcar no Estádio do Dragão. Ainda não teve oportunidade na Superliga, tem estado também lesionado. Hugo Almeida, um cabeceamento que parecia, pela força que levou, um remate com o pé. É um pouco excepcional. Neste momento, nota-se aqui a capacidade de impulsão do Hugo Almeida, um jogador alto, um jogador forte fisicamente, mas muito bem, o gesto técnico é perfeito. A intenção é clara. Disse há pouco, quando o Derlei marcou o primeiro golo, o José Mourinho ficou sentado no banco, nem se mexeu. Agora, com a espetacularidade do golo, até o treinador saltou do banco imediatamente e festejou este golo já dentro do relvado. E Manis também teve muito mérito, não conseguindo fazer o passo primeiro, segurou até à altura de colocar a bola no Hugo Almeida. Sublinhe-se que Hugo Almeida era apelidado
quando se tornou o melhor marcador da segunda divisão B pelo Futebol Clube do Porto B, como o Vieri das Antas, neste caso poderá ser do Dragão, pelas parecenças físicas, pelo estilo de jogar, é óbvio. As comparações são sempre... Complexão física também. Complexão física. Aqui foi mesmo um golo e então um cabeceamento à Vieri. Aí foi. E provavelmente o Hugo Almeida pode ser um trunfo a jogar pelo Porto ainda nesta temporada. Até porque, por exemplo, o Benny McCarthy, que hoje está a representar a seleção da África do Sul, pode ser chamado à CAN, à Taça das Nações Africanas, e ficar quase um mês mesmo, fora dos planos de Mourinho, e então o Almeida pode assumir um papel importante, quem sabe, no decorrer da temporada. Seguramente o José Mourinho era, se não mais feliz, a seguir o Hugo Almeida, dos mais felizes no banco, e isso mesmo foi sublinhado. E agora também aproveito para sublinhar que vai entrar Paulo Machado e também Pedro Ribeiro. Os miúdos sempre vão jogar. Pedro Ribeiro, que é sobrinho da atleta Fernanda Ribeiro, Que está cá esta noite. já teve a oportunidade de falar ao longo do dia também para a RTP, também gravou uma mensagem para ser difundida nos painéis gigantes do Estádio do Dragão. E o Paulo Machado, que é campeão da Europa de Sub-17 e foi um dos jogadores mais influentes, um dos jogadores mais importantes na conquista do Campeonato da Europa de Sub-17 pela equipa nacional. É um médio defensivo, creio, não é, Manuel Fernandes Silva? Justamente. Paulo Machado, Vieirinha também da mesma seleção, mas o médio de ataque. Atenção que o Hugo Almeida pode visar. A grande defesa de Jorquera, quase fazia o segundo. Hugo Almeida. Muito bem, mais uma vez o Hugo Almeida. Aqui o mérito tem que ser inteirinho do guarda-redes, note-se. O remate é bom, só que a defesa é melhor. E este guarda-redes não parece ser nada mal também. Começou mal, largando algumas bolas, a partir daí seguro. Do lado do Porto sai Secretário. Derlei. Sai Derlei. Muitos aplausos para Secretário e também para Derlei. Agora ali o problema da abraçadeira. O Secretário estava com a abraçadeira. Não, mas afinal não é o Secretário que sai, é o Ricardo Carvalho e o Secretário fica com a abraçadeira, é isso? Não. O contrário. Secretário Estava sai. com a abraçadeira para dar... Passou, foi a abraçadeira a Ricardo Carvalho. O contrário. Pedro Ribeiro, que é um central, creio que irá jogar ali sobre o lado direito da defesa do Porto. Sim, alguém que tem que preencher o lugar deixado levar pelo Secretário. Batido, desvio de Gabri. Bem jogado agora, bola para Maniche, a barra! Grande remate de Maniche, sem dúvida alguma, um dos grandes jogadores do Porto no último ano e nesta temporada. Afinal, a emoção Maniche estava guardada para a segunda parte. é um grande remate depois de uma assistência para golo. O remate é sensacional, visto aqui do relevado, a bola levava um efeito incrível e só por muito pouco não entrou na baliza do Barcelona. Bem, o Maniche pode dizer, eu atirei a primeira bola ao ferro no Estádio do Dragão. Rui Barros. Pedro Ribeiro. Marques. Vai haver mais uma substituição na equipa de Barcelona. Vai entrar o número 14, Messi. É o tal jogador que referi há pouco, canhoto, que dizem a Catalunha faz lembrar Maradona. Sai Fernando, número 5. Alteração do Barcelona, Fernando para entrar
É Óscar Lopes, que agora veio ocupar a posição de defesa lateral esquerdo. E o Gabriel lá direito. E o Gabri, exatamente, o Gabri para lateral esquerdo. Confirma-se então. Messi vai lá para o meio, para o lugar do número 10. Que é Ronaldinho Gaúcho, que está lesionado e se não estivesse estava a jogar pelo Brasil, frente ao Peru. Falta sobre Messi, Leo Messi, 16 anos. Aliás, nota-se pela cara. E daqui a pouco outro jogador do Barcelona vai sair do banco de suplentes, já saiu, vai entrar no jogo, é o número 19, Riera. Outro juvenil. Livre, metido. Sem perigo para a baliza de Nuno. Nuno que também já passou por Espanha. Temos que dizer, quando dizemos juvenil, quer dizer que ele joga no juvenis tal como em Portugal. Será júnior do Barcelona. São as categorias juvenis, que são chamadas em Espanha, que abarca até aos júniores, porque depois é logo a transposição para as equipas B. E C, porque o Barcelona tem uma equipa C. Onde, por exemplo, o Guardiola, um dia depois de uma lesão, jogou para ganhar ritmo em divisões inferiores. A utilidade deste tipo de apoio. E no Barcelona saiu o número 15, Rossi. Riera deve ser central. Marques recua. Não, Marques é que recua e Riera. Exatamente. Portanto, um refrescar do meio campo. Tentativa de fazer algo mais por parte de Frank Rijkaard. Ricardo Carvalho, o Galmeida, Ricardo Carvalho. Já fica destroçado o Barcelona. Contra-ataque do Porto, Maniche. Quer chegar ao golo, Maniche, mas Jorquera venha a sair da baliza. Bem jogado agora pelo Barcelona, mas Nuno ficar com a bola. Luís Henrique. Não era o Luís Henrique. O Luís Henrique já não está em campo. Esse não está em campo. Era Riera, não me desafio. Exatamente. Eu não tomei nota do jogador que saiu há pouco. Não, tomei nota do Rosso, mas não do Luís Henrique. Vai entrar o Vieirinha na equipa do Porto. Fica a faltar então só Hélder Barbosa, Que é o mais jovem de todos. Vieirinha, que fez equipa com o Paulo Machado nessa tal seleção de sub-17 campeão europeu, e que eu, Manuel Silva, acompanhamos em Viseu. Dois jogadores que eram nas vistas nessa altura, Manuel. É verdade, estilos diferentes. O Paulo Machado, um jogador mais defensivo, mas com muita força, muito raçudo. E o Vieirinha com os pés fabulosos. Teve apontamentos fantásticos nesse campeonato da Europa, sub-17. Ataque do Barça. Leo Messi. Não passar. Corte limpo de Ricardo Carvalho. O Porto tenta projetar o ataque mau. O passe. Hora de jogo. O jogador para onde é passada a bola não está fora de jogo. Estão três do outro lado, mas o lance é para o lado do campo. Mas preferiram jogar. 11 minutos para o fim do jogo, 11 minutos para ser desvendado em direto na RTP o mistério do resultado. Luís de Matos, num toque de magia, depositou o resultado final do jogo há uma semana perante as câmaras da RTP em direto. O resultado num cofre. Pinto da Costa ficou com a chave única do cofre. Luís de Matos tem o segredo para abrir o cofre e tem o segredo do resultado do jogo para ver logo após o final do jogo cair das mãos de Nuno. Foi-lhe para as mãos. Nuno que apresenta aqui um visual ator de cinema.
Daqui a pouco também vai haver substituição no Barcelona. Vai entrar o número 12, Tiago. Tiago, que é um brasileiro, um italo-brasileiro que está à experiência até dezembro na equipa B do Barcelona. Tiago Calvano. E ficam todos em jogo, exceto o guarda-redes suplente, penso eu, por parte do Barcelona. Ginar, que também é guarda-redes júnior, uma vez que Ruben, que é o guarda-redes da equipa B, o guarda-redes suplente da equipa B, ficou a jogar por essa mesma equipa. Saimanis, sem o tão procurado golo, fez por merecer, atirou uma bola à barra, deu um golo a marcar ao Almeida. E no Barcelona sai o Oleguer. Muito aplaudido, Manis. Quem diria, há pouco tempo atrás, há um ano e tal atrás, que era um símbolo do Porto hoje em dia. Impensável nessa altura. Aqui revemos um momento espetacular de Manis no remate ao poste. Troca de posições, sai Oleguer, entra Tiago para a mesma posição, defesa central. A volta que saiu do futebol do Porto, saiu Manis, entrou Vieirinha. Tiago será um médio defensor defensivo, uma vez que vai também para o centro da defesa. Ele vinha com a indicação de que era médio. O Almeida tentava jogar com Ian Kauskas. Agora que era. Courinho, ali um choque. Tiago outra vez na jogada com Luís Henrique. Se fosse a sério o jogo, estava complicado. Agora levou a pior Tiago. Neste lance, levou a pior. Corte de Pedro Ribeiro. O Almeida. Aí vai para o ataque. Vai o Almeida a sentar o jogador do Barcelona. Mas não conseguiu fazer o passe. Fora de jogo. Este passe de Mário Silva não levava qualquer direção possível porque bateu na relva no momento em que Mário Silva... Um excelente pormenor e a relva a saltar. Nota-se. Está longe de estar em condições este relvado. É imponente esta visão do Estádio do Dragão, este conceito de estádio que, quando se vê assim de fora, não apresenta aquelas torres de iluminação à antiga. Este e os outros estádios modernos. E aqui, como o estádio é do Dragão, azul e branco, a labareda é também ela azul. Uma cor diferente. Aqui revemos o golo. É o momento da noite, este cabeceamento. Um grande gol. Cruzamento de Manis e um cabeceamento espetacular de Hugo Almeida. É um grande pormenor. São dois pormenores que ficam deste jogo desde já. Este e o remate de Manis. E podia ter entrado ao intervalo para lembrar o ecletismo do clube. Tem aqui ginástica desportiva associada. E nesta altura, o presidente do Porto já deve ter a chave na mão, a chave do cofre, para mal termina o jogo, descer ao relvado e poucos minutos depois, 1 ou 2 minutos depois, poder então desvendar se Luís de Matos conseguiu ou não acertar no resultado deste jogo. Irinha a jogar a bola para Ricardo Carvalho. Uma confusão. E ali está Luís Henrique. Luís Henrique. Afinal, Luís Henrique não tinha entrado. Eu tinha razão. Tinha recuado muito.
tinha recuado muito. E não estava em ação, há muito tempo que não estava em ação. E agora ali... Sabes, adivinha-se quem é um outro interveniente, já não precisamos de dizer quando estas coisas acontecem. E vai entrar então o mais jovem do Futebol Clube do Porto. 31 nas costas, momento único para Hélder Barbosa, da equipa júnior do Futebol Clube do Porto. Sai Tiago. E então Luís Henrique também já não está lá a fazer nada. Sim, o Luís Henrique já não estava ativo no que diz respeito a jogar a bola. A partir de agora, sem Tiago. Já não pode jogar à perna. Do lado do Porto. Agora não se possa culpar. O Leo Messi foi demasiado generoso ao querer dar o golo ao colega de equipa. O Rui Cerqueira, se a previsão do Luís de Matos for 2-0, a esta hora ele deve ter apanhado um grande susto. É. Foi depois Riera quem não conseguiu chegar à bola. Mate para as mãos de Nuno. Barcelona à procura de algo mais nestes minutos finais. Vemos ali uma das novidades na bancada VIP do Futebol Clube do Porto, entre os convidados João Loureiro, após o almoço em que foi fumado o cachimbo da paz. Passe a imagem com o Pinto da Costa, promovido pelo Governador Civil há cerca de 2 semanas, se tanto. Também já vimos um vice-presidente do Benfica no Ciara Cardoso no Estádio das Antas, no Estádio do Dragão. E muitas vezes poderá ocorrer este erro, até porque para chegarmos ao Estádio do Dragão temos que passar a Alameda das Antas e ficará sempre essa recordação do nome do estádio antigo, que ainda está ativo e ao que parece vai continuar. Livre, que pode levar perigo para a baliza de Nuno. Falta de Pedro Mendes, que é, a par de Ricardo Carvalho, se não estou em erro, o único sobrevivente do 11 inicial do Porto. Olhando para as minhas cruzes, já tem cruzes em todos os outros, todos já saíram. Será Xavi, creio eu, a bater o livro. Eu nem sei se terá havido contato. A mim não pareceu. Não pareceu na altura, muito menos agora, né? Creio que não era questão da imagem. Foi o Luís Henrique. Xavi ou Óscar López. É Óscar López para a barreira. E depois Óscar López a ficar em cima da bola. E o Nuno a sair da baliza. E a poder lançar o ataque rápido. E acontece. Rijkaard já sabe que o Barcelona vai sair daqui com uma derrota. E aí já nem é preciso ser mágico. 2-0 ao minuto do fim. Podem ser 3. Bem jogado. E a defesa de Jorquera. Podia ter dado para Ian Kauskas. Mas Hélder Barbosa quis algo mais neste dia único na carreira de um jovem jogador. E é compreensível. É compreensível. O jogador que olha para o relógio sabe que o jogo está a acabar. Tem uma oportunidade única de tentar o golo. Falta sobre Pedro Mendes. O Xavi também ficou durinho a determinada altura do jogo. Riera. Leo Messi. Não passa por Ricardo Carvalho. Agora ficou ali esquecido em fora de jogo. Riera. Demorou algum tempo o árbitro assistente a levantar a bandeirola. E a fava deste jogo vai para Ginar, o guarda-redes suplente de Barcelona, que nem um minutinho parece que vai jogar. E vamos ter mais 5 depois dos 90. Aí há pouco não foi o Hélder Barbosa, mas o Vieirinha. Aqui vemos. É o Vieirinha. Pedro Mendes.
E Nuno a não se deixar trair por aquele ressalto no relevado. Largo à procura de um desvio de Capri. Oito, 4 em cantos. Os números hoje são quase irrelevantes. Ricardo Carvalho a afastar. Possibilidade de contra-ataque do Porto. Quase caía o jogador catalão. E agora o jogo está naquela fase. Acaba, por favor, quase. A relva não ajuda nada também. E a Causcas. Um problema para os jogadores fazerem a condução da bola. Nota-se sempre que a bola vai. Não acredito que o Gil Vicente seja o primeiro cliente oficial deste relevado. Parece-me um jogo demasiado próximo para as condições do relevado. Ataque do Barcelona. Também de baliza. Expósito. 3 minutos para o fim deste jogo e está lesionado, creio que o Pedro Ribeiro, é isso? É o Pedro Ribeiro. António Fidalgo, do jogo não há muito a dizer, ficam os números, aqueles que interessam, que é os nomes, ou que são os nomes que ficam para a história. Derlei, Hugo Almeida, os marcadores dos golos até agora. Sim, pouco mais. Um jogo mais de convívio, um jogo de amizade, um jogo com uma finalidade que não é habitual, os pontos ou outra coisa qualquer. Portanto, um jogo que decorreu de uma forma um pouco monótona, até com alguns jogadores a quererem aparecer, mas a também não conseguirem. Dois momentos grandes, como eu disse há pouco, o gol de Hugo Almeida, mais para mim, e o remate até do Maniche do propriamente do penalti, que me pareceu. Mas esse é o primeiro. Mas pareceu-me que não tinha sido mal marcado pelo árbitro. Embora, claro, fique sempre ligado à história deste estádio novo. O importante foi a inauguração do próprio estádio. Agora até Martins dos Santos é traído pela relva. Está mais um momento do jogo, a juntar àqueles que eu disse há pouco. E Nuno a sair da baliza. Um minuto. E aqui revemos Martins dos Santos a tropeçar e a cair. Léo Messi. Vamos ver se daqui por uns anos este jogador sempre aparece. O que é grande esperança. 16 anos de idade. Mostrou alguns pormenores, mas assim não mostrou assim tantos pormenores quanto isso que justificassem a fama. O jogador era Tiago Calvano. Até já o público está à espera do apito final. Também está muito frio. Querem saber se Luís de Matos acertou no resultado? É mais importante neste momento é propriamente do que o jogo. Mais importante do que o jogo. A curiosidade pode então também ajudar a matar o frio. Léo Messi e Ricardo Carvalho a impedir que o Barcelona criasse perigo.
E ainda Ricardo Carvalho a sair para o ataque, a lançar o Galmeida, que está em jogo, considera o assistente. Pode o Porto ir para o terceiro golo. Hugo Almeida, Jorquera. Hugo Almeida, e não chega em Ancauscas. E o jogo vai terminar no Estádio do Dragão. Porto 2, Barcelona 0 é o resultado final. O espetáculo ainda não terminou no estádio e na transmissão televisiva. Fazemos uma curta pausa e voltamos daqui a pouco para saber se Luís de Matos acertou no resultado do jogo.